Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Claudinei. A nossa aula vai ser sobre espelhos esféricos. Vamos fazer algumas atividades do PET, Plano de Estudo Tutorado. Primeiro, o que é um espelho esférico? São espelhos que resultam do corte de uma esfera em que uma de suas superfícies é espelhada. Ou seja, eu tenho uma superfície, uma esfera, ela é seccionada e com isso você consegue obter um espelho esférico. Se o feixe de luz bate na parte interna, nós temos o espelho côncavo. Se ele vem e bate na parte de fora, nós temos o espelho convexo. Os elementos do espelho. Aqui nós temos caracterizado o espelho côncavo. Nós temos o vértice, que divide o espelho ao meio. O foco. Esse elemento é caracterizado pelo raio que vem paralelo, ele sempre passa pelo foco. E nós temos o centro de curvatura, que é o centro do espelho, é o centro da esfera originária, como se fosse o nosso raio. E essa linha, essa reta que passa aqui, entre o C e o V, é o nosso eixo principal. Então, se eu venho com feixe de luz e bato no espelho, ele é refletido. Só que ele vai na parte interna. Esses três tracinhos caracterizam o nosso espelho côncavo. O espelho convexo, o feixe de luz ele vem pelo lado de fora. Porém, o foco e o centro de curvatura está na parte interna. Então, o seu prolongamento que vai formar a imagem. Então, nós temos a característica do espelho convexo, que esses três traços estão para dentro, então o feixe de luz vem para o lado de fora. Então, se o feixe de luz vem e bate no espelho, refletido. Então, vamos agora fazer a atividade do PET. O exercício número 4. Desenhe os raios notáveis ao incidir em espelhos esféricos, côncavo e convexo. Nós temos 4 raios notáveis. Vale lembrar que vários raios batem no espelho, mas para facilitar o estudo, foi caracterizado 4 raios notáveis. O primeiro raio notável. O raio que vem paralelo ao espelho, ao ser refletido, ele passa pelo foco. Então, nós temos o espelho côncavo, com o centro de curvatura, o foco e o vértice. Lembrando que o feixe de luz ele vem na parte interna, a parte de dentro. Então, se o feixe vem paralelo, ele bate no espelho, ele sempre vai passar pelo foco. Isso também vai acontecer no espelho convexo. Eu tenho o espelho convexo, porém, o raio vem para o lado de fora. Então, o feixe que vem paralelo, ele bate e ele vai passar pelo foco. Porém, é o seu prolongamento. Então, ele é refletido do seu prolongamento que vai passar pelo foco. Com esse prolongamento que a imagem vai ser formada. No espelho convexo, a imagem é sempre virtual. O segundo raio notável. O raio que vem pelo foco, ao ser refletido, ele sai paralelo. Então, vamos caracterizar esse raio notável no espelho côncavo. O raio vem pelo foco, ele bate no espelho, ele sai paralelo. O mesmo vai acontecer com o espelho convexo. Nós temos o raio que vem pelo foco, só que o seu prolongamento que vai passar pelo foco. Quando isso acontece, ele sai paralelo. O terceiro raio notável. O raio que vem pelo centro de curvatura, ao ser refletido, ele volta pelo centro de curvatura. Vamos observar esse raio notável no espelho côncavo. Se ele vem pelo centro de curvatura, ele bate no espelho, ele vai voltar pelo centro de curvatura. O mesmo vai acontecer no espelho convexo. O raio que vem pelo centro de curvatura, ou seja, o seu prolongamento vem, porque o raio está no lado de fora e o centro de curvatura está lá de dentro. Então, nós temos que prolongar esse raio que vai passar pelo centro de curvatura. Quando esse raio vem pelo centro, ele bate no espelho, ele volta também pelo centro. E o quarto raio notável, o raio que vem pelo vértice é refletido e volta simetricamente pelo vértice. Então, o raio que vem pelo vértice, ele bate no espelho, ele é refletido simetricamente. Então, nós temos essa distância é igual a essa distância. O ângulo aqui, o ângulo de incidência, é igual ao ângulo de reflexão. O mesmo vai acontecer com o espelho convexo. O raio que vem pelo vértice, ele vai ser refletido simetricamente pelo vértice. E nós temos o mesmo comprimento aqui e o mesmo comprimento aqui. O mesmo tamanho aqui é o mesmo tamanho aqui. Questão número 5. Nós temos uma imagem ao lado formada, ela é virtual, direta e maior que o objeto. Ou seja, que nós temos um espelho, e no caso é um espelho côncavo, em que o objeto, a mão de uma pessoa, está posicionada entre o foco e o vértice do espelho. Então aqui nós temos a caracterização da formação de uma imagem, um espelho
côncavo. Assim como na imagem ao lado, faça a representação utilizando os raios notáveis das imagens formadas no espelho côncavo, quando o objeto é colocado antes do ponto C, antes do centro de curvatura do espelho. Então, para a construção da imagem, precisamos de dois raios notáveis. Colocando o espelho côncavo aqui, colocando o centro de curvatura e o foco, lembrando que essa distância é metade da distância do C até o espelho. E colocando o objeto depois do centro de curvatura, vamos utilizar dois raios notáveis. Primeiro raio notável, o raio que vem paralelo ao bater no espelho, ele passa pelo foco. Então, o raio que vem paralelo ao bater no espelho, ele volta pelo foco. E o segundo raio, o raio que vem pelo centro de curvatura, ele volta pelo centro. Então, o raio que vem pelo centro, ele bate no espelho e volta pelo centro. Os dois raios se interceptaram aqui, então a minha imagem vai ser construída a partir desse ponto. A imagem formada é real, porque ela é formada pelos raios que são refletidos. Ela é invertida, porque ela está ao contrário do objeto e ela é menor que o objeto. O seu tamanho é menor em comparação ao objeto. Tem B. O objeto é colocado no ponto C, ou seja, no centro de curvatura do espelho. Como foi dito anteriormente, precisamos de dois raios notáveis para construir a imagem. Colocando o objeto no C, no ponto C, que é o centro de curvatura, então, vamos utilizar o primeiro raio notável. O raio que vem paralelo, ao bater no espelho, ele passa pelo foco. Então, nós temos o raio paralelo, que bate no espelho, ele volta pelo foco. O segundo raio, o raio que passa pelo vértice, ele é refletido com o mesmo ângulo. Então, eu tenho um raio que vem pelo vértice, ele bate no espelho, ele é refletido simetricamente ao vértice. Então, os dois raios se interceptam nesse ponto. Nesse ponto, vamos construir a imagem. Então, a nossa imagem que foi formada, ela também é real, ela é invertida e tem o mesmo tamanho que o objeto. O item C, o objeto é colocado entre o ponto C e F, ou seja, entre o centro de curvatura e o foco. Vamos caracterizar essa imagem? Então, o objeto é colocado entre C e F. Para construir a imagem, nós precisamos de dois raios notáveis. O primeiro, o raio que vem paralelo ao bater no espelho, ele passa pelo foco. Então, nós temos o raio paralelo. Quando ele bate no espelho, ele volta pelo foco. O segundo raio, o raio que passa pelo vértice, ele reflete simetricamente ao eixo. Então, nós temos o raio que passa pelo vértice, ele é refletido simetricamente pelo eixo. Então, quando ele é refletido simetricamente, os dois raios se encontraram nesse ponto. Vamos verificar a imagem? A imagem formada está aqui. Vamos caracterizar ela? Podemos observar que a imagem é maior do que o objeto, ela tem um tamanho maior em comparação ao objeto, ela está invertida em relação ao objeto e ela é real, pois ela é formada pelos raios que são refletidos e não pelos seus prolongamentos. E por fim, o item D. O objeto é colocado no ponto F, ou seja, no foco principal do espelho. Então, o objeto é colocado no ponto F. Para a construção da imagem, precisamos de dois raios notáveis. O primeiro raio, foi utilizado o raio que vem paralelo, que ao bater no espelho, ele passa pelo foco. Então, nós temos o raio paralelo. Quando ele bate no espelho, ele passa pelo foco. Vamos fazer o seu prolongamento, porque nós temos o raio refletido e o prolongamento dele. E o segundo, o raio que passa pelo centro de curvatura, ele volta pelo centro de curvatura. Então, vamos pegar o raio que passa pelo centro e ele tem que passar em cima do objeto. Então, o raio que passa pelo centro, ao bater no espelho, ele volta pelo centro. Só que esses dois raios, eles não se encontram. Vamos ver se o seu prolongamento se encontra. Também não se encontram. Ele vai se encontrar somente no infinito. Assim, a imagem formada é imprópria, ou seja, ela vai se formar somente no infinito. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.